E então, era isso. É algo que estava no meu gene familiar, mas que eu nunca pensei em ser oficial. Mas eu acho que minha maior qualidade, todo esse contexto da minha atividade profissional, se resume à coragem. Mesmo diante de todas as dificuldades, eu não tive medo. Eu tive dúvida, muita dúvida, mas medo eu não tive. Não é a posição que eu ocupo que me representa. É o que eu faço pelo registro civil que mostra quem eu sou. Então eu podia ter cargo nenhum, podia não ter cargo nenhum. Eu ia continuar trabalhando pelo registro civil e acho, sinceramente, que está na hora de uma nova geração entrar. E a PEN me disse, eu te dou os instrumentos, as ferramentas para que você possa trabalhar pelo registro civil. Então eu espero que daqui 20 anos eles olhem para, aquela Karine, aquela guria lá, poxa, tá lá do Ipiranga, ela foi corajosa, ela deu sangue. Eu dei muito sangue, suor e lágrimas pelo registro civil, mas dei porque quis, porque quero e porque gosto de lutar. Meu nome é Karine Maria Fomer Rocha Bozelli. Eu sou oficial do 18º Subdistrito Ipiranga, em São Paulo, capital. Bom, eu sou gaúcha. E o meu avô, quando veio da Itália, eles vieram para uma colônia na região, na Serra Gaúcha, né? E quando a minha mãe tinha que ir para a escola, estudar, minha avó tinha muito essa questão de que era fundamental o estudo, era algo relevante ter o estudo, porque ambos não tiveram essa oportunidade. O meu avô trocou a colônia italiana, ou seja, a quantidade de terras que existia lá na Serra, e comprou terras para começar a ser um produtor rural. Então, era uma cidade pequena, Osório, onde eu nasci em Porto Alegre, mas Osório é uma cidadezinha pequena. Então, sempre tinha relação com o registrador de imóveis, que era o amigo do meu avô, o tabelião, o registrador civil, que era amigo da família. Então, sempre teve essa coisa de cartório vinculado à história da minha família como adquirente de bens. E então eu lembro da infância da minha mãe, do meu avô dizer, então eu vou lá no cartório, eu vou lá no Simval Ribeiro, que era oficial de registro civil, porque eu preciso resolver uma coisa com um veículo ou com uma certidão. Eu precisava ir lá no registrador de imóveis, porque eu tenho que registrar. E o meu avô, o grande parceiro nessas coisas de ajuda, era o meu pai, que não era filho dele, era o genro. Lembrei do meu pai. E então, era isso. Era algo que estava no meu gene familiar, mas que eu nunca pensei em ser oficial. Fui fazer direito para ser diplomata. Eu queria fazer carreira diplomática. Queria ser adida em outro país, participar do Instituto Rio Branco. Mas a gente vai por alguns lados e a vida nos dá outros caminhos. E aí eu virei oficial de registro civil no Ipiranga. Quando eu terminei a faculdade, eu entrei direto no mestrado e fui trabalhar em escritório. Fui trabalhar no escritório que era de um advogado italiano. Depois eu fui para ser gerente jurídica da Natura. Fui gerente de uma exportadora de commodities agrícolas. Quando fiquei grávida da primeira filha, eu conhecia uma colega que já tinha passado no concurso. Ela dizia, Karine, a vida de advogado é muito difícil, você tá muita correria, você tá grávida, vai prestar concurso. E ela tinha prestado já o concurso para ser o titular, a tabeliã, e aí eu comecei a prestar o concurso, com a possibilidade do tipo, vou sair da área de ser advogada, do mercado advocatício, para prestar um concurso para ter uma oportunidade de ter uma atividade que me fornecesse um rendimento bom,
mas ao mesmo tempo que eu pudesse ter essa maleabilidade de horários, ou seja, exercer também a questão da maternidade, não deixar meu filho, a minha filha que por acaso hoje tem 17 anos, o dia inteiro na creche, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Então foi uma questão meio que casou uma oportunidade com uma necessidade. E aí surgiu o concurso de cartório que eu nem sabia. E aí eu fui lembrando da história da família, que do tipo, putz, isso eu conheço, eu sei o que era uma escritura, eu sei o que é um registro, uma averbação no registro imobiliário, eu sei o que era uma certidão de nascimento, as averbações e assim por diante. Eu saí com 17 anos, peguei um ônibus de Porto Alegre, São Paulo, e vim prestar FUVEST. E passei direto na São Francisco. E muito por essa questão do tipo, vou fazer São Francisco, não prestei vestibular em nenhuma faculdade no Rio Grande do Sul. Eu vim para fazer São Francisco porque eu queria fazer carreira diplomática, né? Queria ser diplomata de carreira. E numa realidade bem difícil, tá? Às vezes as pessoas olham para mim e falam, poxa, ela deve ter nascido em berço esplêndido, e ela é danoninho, sabe? Comeu danoninho na infância. Na verdade, não. Morei em pensionato de freiras, trabalhava no pensionato de freiras para ganhar uma bolsa, para pagar metade do que era. Nesse meio tempo, meu pai era plantador de arroz, quebrou, ficou falido. Eu até brinco que eu conheço cartório até nisso, para receber intimação de protesto. Porque eu era menor e as intimações de protesto chegavam em casa, no interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe às vezes não estava, meu pai estava na lavoura, a gente diz, e eu ia receber as intimações de protesto e eu disse, eu não posso receber, porque eu sou menor. Então, são várias coisas. Eu acho que, se eu for pensar hoje, era para ser. Era para ser o que eu sou. Era para ser onde eu estou. Porque eu vinha do meu avô, eu vinha da dívida do meu pai, que era protestado. E acho que era para ser isso mesmo. Eu acho que eu estava um pouco perdida, não sabia muito bem, sabe? Eu sou filha de professora. E na minha casa nunca teve a opção, por ser filha de professora, de não ser a melhor aluna. Eu tinha que ser a melhor aluna sempre, eu e minha irmã. Então, quando eu fui estudar para concurso, eu queria estudar, eu queria conhecimento. Acabei que eu fui muito bem na segunda fase, minha nota estava muito alta, mas com títulos, etc., ainda que era aqueles títulos que contava de 5 anos de atividade, eu caí muito e acabei passando no concurso, mas eu fiquei feliz, eu disse, poxa, eu quero conhecer essa atividade. E aí eu fui para o interior, fomos eu e as minhas 2 filhas, a Sofia tinha 2 anos, a Ana Clara tinha 4 anos, minha mãe foi comigo, meu marido ficou em São Paulo, porque ele tinha o escritório dele. E foi um mix de felicidade, mas também um mix de muita angústia, muita preocupação, porque não era uma serventia rentável, então eu tinha que trabalhar muito, tinha que ir atrás, tinha que estudar para concurso, para tentar me remover para outra serventia, etc. Foi um período que eu descobri que a minha filha era autista, minha filha mais nova. Minha mãe ficou doente e teve que ficar no Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito sozinha, cuidando de 2 meninas. E cuidando do cartório, estudando, etc. Então, assim, as pessoas precisam de carinho. As pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes, no interior, não tem um delegado, tem um juiz. O padre só vem uma vez por semana para fazer a missa. A única pessoa que está ali, que faz o exercício, vamos dizer, de um ente público, é o oficial de registro civil. Então, às vezes as pessoas querem só ir ali tirar uma dúvida, não fazem ato nenhum, não gera nenhum rendimento para o cartório, para o oficial, mas elas querem ser ouvidas. Então eu lembro muitas vezes de receber as pessoas e elas queriam dizer,
elas nunca chamavam a gente, não chamam de doutora, a senhora que é dona do cartório, eu tô com esse problema, o que eu faço? Então, era muito mais um exercício, claro, tinha as questões jurídicas, mas eu sentia muito essa coisa de as pessoas queriam ser ouvidas, queriam ser acalentadas, acariciadas. E eu acho que isso o oficial de registro civil tem. A gente lida, eu sempre quando eu dou alguma aula, quando eu falo alguma coisa do registro civil, eu falo assim, nós não tratamos com objeto do direito, nós não tratamos com negócio jurídico, nós não tratamos com crédito, nós tratamos com aquilo que é o mais importante, o sujeito de direitos, a pessoa natural. E tratar com a pessoa natural envolve todas as benesses disso, como também todas as dificuldades decorrentes disso. Então, foi muito gostoso por esse lado, até porque eu vinha de um status profissional, que eu fui gerente jurídica, isso, ser advogada em escritório grande, e você cai numa realidade de um cartório, uma cidadezinha pequena, que você sai na rua, as pessoas sabem quem você é. Você vai comer num restaurantezinho por quilo, a pessoa sabe como é que é. E então foi muito desafiador por todo esse contexto familiar. Eu estava longe do meu marido, eu estava sozinha com as minhas 2 filhas. Uma filha atípica, neuroatípica, que eu precisava pensar em que terapias que ela tinha, com rendimento de serventia que não era bom, que eu tinha que pagar, tinha que me sustentar um pouco, até para bancar essa escolha de ter ficado 300 quilômetros longe de São Paulo. Várias vezes pensei, o que eu estou fazendo aqui? Várias vezes. Claro, várias vezes. Eu acho que porque eu não tinha onde cair morta. Eu acho que eu não tinha onde cair morta. Tipo, o que eu vou fazer? Vou voltar? Vou advogar? Não, vou tentar me manter aqui, vou continuar estudando para conseguir pegar uma serventia melhor e assim por diante. Eu acho que eu tenho um grande eu acho que as pessoas olham para mim, de um modo geral, me acham que eu sou muito brava, que eu sou muito briguenta, muito... Criaram me estereotiparam, vamos dizer. Mas eu acho que minha maior qualidade, todo esse contexto da minha atividade profissional, se resume à coragem. Mesmo diante de todas as dificuldades, eu não tive medo. Eu tive dúvida, muita dúvida, mas medo eu não tive. Então, sempre foi, vou atrás, tem que dar cara para bater, vamos dar cara para bater. Tem que brigar com outra atribuição para dizer que eles estão errados, tem que ir para Brasília, ficar o dia inteiro batendo perna, indo atrás de deputado, senador, vamos lá. Então eu acho que a grande, não sei se é grande qualidade ou grande defeito, eu sou muito corajosa, sabe? O medo existe, claro, não vou dizer que eu não tenho medo, mas eu me coloco uma força interior que me diz, vai atrás, não deixa o medo te abater, vai atrás e corre atrás. E eu acho que isso se demonstra muito na minha atividade institucional na ARPEM. Eu tenho medo, claro que eu tenho medo, eu já recebi ameaças, eu já recebi pedidos de providência de outras atribuições contra mim, eu já chorei, muito, mas vamos lá. Meio a história do Fênix, né? Ele morre, ressurge das cinzas. Então eu acho que o meu perfil é esse. Eu não vou deixar, vou me abater. Vamos atrás, corre atrás. Ligo pro Gustavo muitas vezes, ligo pro Vendramin muitas vezes, ligo pro Leonardo muitas vezes com medo mesmo. Eu digo, meninos, o que está acontecendo? Eu tenho medo. E se acabar a minha atividade, eu não sei o que fazer. E eu ouço e me dá uma... Não, vamos continuar, vamos brigar. Tem uma expressão gaudéria. Quando eu falo do Rio Grande do Sul, quando eu falo da minha família, eu me emociono muito. Porque eu saí muito jovem.
E tem uma expressão no Rio Grande do Sul que diz assim: não tá morto quem peleja. E eu sou isso. Enquanto eu estiver vivo, eu vou brigar pelo registro civil. Eu vou brigar muito pelo registro civil. Porque eu amo o que eu faço. Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. Quando eu escolhi o cartório Ipiranga, eu podia ter ido pro Notas, podia ter ido pro registro de imóveis, mas eu escolhi aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar nos momentos mais importantes e mais difíceis da vida das pessoas. Um nascimento, para acolher aquela mãezinha que tá ali. Um casamento, quando as pessoas festejam. Um divórcio, quando eu recebo uma averbação para fazer. Um óbito, quando a pessoa chega destruída porque perdeu. Eu tive alguns privilégios na vida. Eu casei no cartório Ipiranga sem saber que eu um dia seria oficial do cartório Ipiranga. As minhas filhas foram registradas no cartório Ipiranga sem saber que eu um dia seria a registradora civil. Meu marido nasceu lá, os meus sogros casaram lá, a maior parte da família do meu marido está registrado lá, as minhas cunhadas são registradas lá, o nascimento, o casamento da minha cunhada está registrado lá, o nascimento dos meus sobrinhos está registrado lá. E a morte da minha sogra, que foi há muito pouco tempo, também está registrada lá. Então eu digo assim, não é só o cartório. A minha vida tá... Quem eu sou? Desculpa. Eu achei que eu ia chorar. Mas a gente pensando de tudo, né? Eu sou muito feliz no que eu faço. Sou muito feliz e vou continuar lutando pelo registro civil. Muito. Eu já fui ameaçada pelo WhatsApp. Eu tive pedido de providências 4 o ano passado, quando saiu o provimento da união estável. Eu fui objeto de 4 pedidos de providências e eu sei a origem deles, porque depois a gente fez a pesquisa da onde veio. Eu já fui em uma reunião que teve na corregedoria, eu desci um elevador e eu fiz um comentário e um colega de uma outra atribuição, quando saiu no hall do Fórum João Mendes, ele me empurrou. Eu nunca passei por isso na vida, nunca fui empurrada por um homem. Sabe? Meu marido nunca me empurrou, meu pai nunca me bateu nesse sentido, sabe? Foi uma agressão física. Primeiro, eu acho que eu não sou símbolo. Eu acho que assim, eu não me considero um símbolo. Eu tenho uma dificuldade grande de entender. Eu sou uma trabalhadora do registro civil. Sou uma trabalhadora. Eu não me acho que eu sou melhor que ninguém. Não é porque eu sou presidente ou porque eu sou titular, nem nada. Eu acho assim, eu sou uma trabalhadora. Eu sou uma formiguinha. Eu gosto da comparação com a formiguinha. E a formiguinha vai lá e vai todo dia vai buscar. Tem uma comparação legal que diz que a formiga ela consegue carregar 10, 100 vezes mais do que o peso dela. Eu sou uma formiguinha. E eu não acho que ser presidente, ser reconhecida nacionalmente, isso não, eu quero trabalhar. Não é a posição que eu ocupo que me representa. É o que eu faço pelo registro civil que mostra quem eu sou. Então eu podia ter cargo nenhum, podia não ter cargo nenhum. Eu ia continuar trabalhando pelo registro civil e acho, sinceramente, que está na hora de uma nova geração entrar. Da Karine sair um pouco, da Karine dar espaço para novas pessoas poderem participar, serem novos presidentes, diretoras, etc. Então, eu acho que eu tô na fase do rito de passagem, sabe? Tá na hora de gente nova entrar. Eu não vou deixar de fazer, mas que novas caras apareçam. Porque é importante essa mudança de ciclos, né?
as pessoas mudarem e darem chance para outras pessoas tão mais competentes aparecerem. Então, quando você me pergunta, tu te vê importante porque tu é presidente ou porque tu tem uma visibilidade nacional? Não, não é isso que me faz. O que me faz é, vamos lutar pelo registro civil? Tem que fazer, escrever, tem que ir para Brasília, tem que ter contato com outros países para conhecer o registro civil brasileiro, mostrar o nosso registro civil brasileiro, que é tão importante. Tem que pegar um carro, sair hoje especificamente. Minha filha se formou, teve o baile de formatura, eu saí do baile às 5 da manhã, fui para casa, tomei um banho, saí, peguei um carro, 7 horas da manhã e vim para cá. E vou voltar depois para São Paulo no mesmo dia. É isso que me faz a diferença, é isso que me instiga. É dizer, eu sou trabalhadora do registro civil, eu sou formiga. Eu já morava em São Paulo, né, quando eu fui para Ribeirão. E aí eu voltei, quando eu voltei, eu fiquei 3 anos lá. 2 anos eu fiquei com as meninas lá, 1 ano eu trouxe elas de volta, porque a Ana já estava no período escolar, eu queria que ela estudasse em São Paulo. Então eu que ficava lá, eu dormia no cartório, eu tinha um quartinho, então é aquela coisa, sabe, cartório pequeno. Você atende o balcão numa sala, daí tem a sala do atendimento, vamos dizer, de escrituras, que era anexo de notas, e aí tinha uma edícula no final do terreno que tinha um quarto e um banheirinho, e ela era a minha vida. Ia sozinha e fazia isso. E deixava as meninas com a minha mãe, com meu marido. Foi um período que todo período desse estudo de concurso, eu carrego uma certa culpa. Porque a gente tinha que estudar muito. E eu perdi algumas coisas importantes das minhas filhas. Voltar para São Paulo, eu fiquei muito na dúvida se eu ia para o Notas, para o Registro Civil. Mas me tocou muito que era o 18º subdistrito, que é a história da família do meu marido, tá lá. A minha história tá lá. Casei lá. As minhas filhas estão lá. E eu sempre acreditei no registro civil como uma atividade nobre. Nobre. As pessoas podem dizer, ganha menos, é o patinho feio, o primo pobre. Eu acho a mais nobre das atividades. E uma vez eu ouvi uma coisa de uma colega, e ela falou assim pra mim, Karine, você tem noção que depois que você... E eu não tô dizendo isso soberba, tá? Pelo amor de Deus. Nisso tenho muita certeza de quanto tenho que aprender todos os dias. Mas ela chegou pra mim, ela era juíza da corregedoria e virou oficial. E ela chegou assim, você tem noção de quanto você revolucionou o registro civil desde que você entrou? De quanto você agita, de quanto você vai, faz, etc. Eu falei, não sou eu, é um grupo de pessoas que amam o que faz, amam aquilo que se propõe. Então, eu amo o que eu faço. A escolha do Ipiranga, eu não sei se foi eu que escolhi Ipiranga ou o Ipiranga que me escolheu. Por conta de toda essa história que está por trás. E voltar para São Paulo é voltar para minha casa. Se hoje alguém me disser, Karine, onde você é feliz? Eu sou feliz em São Paulo, capital. Olha uma gaúcha falando isso, né? Vou ser linchada. Se postar isso em qualquer rede social, vou ser linchada. Mas ali é minha casa. É ali que eu criei minhas filhas. Ali que eu casei, é ali que a minha vida tá. E o Ipiranga, para mim, é a minha casa. Eu me sinto feliz. Eu chego no cartório, quero saber o que está acontecendo, atendo cliente, faço se tiver que fazer, atendo advogado. Não tem essa coisa, sabe, da Karine inatingível. Se precisar descer e atender balcão, chamar fila, eu faço. Porque é isso, ninguém é melhor do que ninguém. Essa é a máxima que eu falo no cartório para os meus colaboradores. Eu sou a atual oficial, o cartório não é meu.
cartório é um serviço público. E a gente está ali para prestar um serviço de qualidade. E eu brinco, às vezes eu falo, gente, ninguém gosta de ir a cartório. Ninguém gosta. Em regra, ninguém gosta. Acha que é burocrático, etc. Então, se a gente puder recepcionar as pessoas com carinho, com sorriso, com acolhimento, dizendo o que o senhor precisa, eu vou lhe ajudar. Olha a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Então, acho que isso que me impulsiona. O Ipiranga, com certeza, me escolheu como eu escolhi Ipiranga. O Registro Civil me escolheu como eu escolhi o Registro Civil. Tudo bem. Se você me perguntar hoje, se acabar o Registro Civil hoje, o que eu vou fazer da vida? Eu não sei mais. Vou fazer outra coisa. Eu sou registradora civil. Eu não sei. Vou ter que reaprender a ser alguma coisa. Porque o Registro Civil é fonte da minha atividade, fonte do meu sustento, fonte da minha realização. Eu terminei há 1 ano a minha tese de doutorado, eu defendi, e eu trato de questões do Registro Civil, e foi muito importante que eu voltei 20 anos depois para a academia. Ou seja, eu defendi o mestrado em 2003 e o doutorado em 2023, 20 anos depois. E eu tratei de temas do registro civil na tese. E para você ver que tudo é registro civil. O meu marido, Paulo, o maior ciúmes que ele ele não tem ciúmes de nenhum homem, ele não tem ciúmes de nada. Ele tem ciúmes da ARPEN. Ele tem ciúmes do registro civil. Que ele diz que eu estou sempre disponível. Que eu chego em casa, eu tô cansada, mas se falar alguma coisa, que tem que escrever alguma coisa, fazer alguma coisa pro Registro Civil, pra ARPEN, parece que eu mudo, tenho pique pra tudo. Então, o grande ciúmes da vida dele é o Registro Civil. Então, pra mim, o Registro Civil representa isso. A realização pessoal, realização profissional, sustento. Eu sustento a minha casa pelo Registro Civil. Eu acho que os óbitos são muito dolorosos. Os óbitos são muito dolorosos. Eu vou dar duas situações. Uma feliz e uma bastante dolorosa. A dolorosa foi registrar o óbito da minha sogra. Porque ela teve um câncer e a solução para tentar sobrevida era uma cirurgia. Ela teve um câncer no pâncreas, ela fez a cirurgia e ela veio a falecer 10, 15 dias depois. E eu trouxe esse óbito para fazer, porque ela tinha residência no Ipiranga, então eu fiz esse óbito. E você registrar o óbito de uma pessoa que você convive, de família, uma mãe, para mim, foi muito difícil. Falar para o meu marido, porque eu estava indo para o hospital, porque ela já estava muito mal. Falar para o meu marido, tua mãe morreu. E tomar todos os trâmites e organizar tudo isso, desde organização de cremação, velório, tudo. E ser a registradora que registra isso foi muito doloroso. Mas teve uma outra situação que foi muito legal. Logo que saiu o provimento 73 de 2018, de alteração de prenome e gênero, eu tive uma cliente e ela veio fazer a alteração. E daí a gente tinha que colher uma anuência da ex-esposa, que já era divorciada. E ela já tinha toda a alteração de corpo. Era uma mulher linda, uma mulher muito bonita. E a gente ajudou muito, porque recém tinha saído o provimento, e era dezembro, final do ano, ela tinha vindo dos Estados Unidos para organizar isso. E até eu falei para o meu substituto, olha, a cliente, ela é muito mais mulher do que eu. Ela é muito mais bem cuidada do que uma mulher bonita. Eu falei, que bom que a gente consegue ajudar nisso, que bom que fui eu que participei. E eu falei para ela, olha, você é muito mais mulher do que eu. Você é muito mais bonita, corpo, o gestual, a delicadeza. Então, isso também foi uma coisa muito legal. Então, essa
possibilidade de ajudar uma pessoa a se enquadrar naquilo que ela se sente, que é uma mulher, um gênero feminino, foi muito gratificante e ao mesmo tempo foi muito doloroso eu ter que registrar o óbito da minha sogra, certo? Mas que bom que fui eu, que bom que a Karine assumiu isso para si. Naquilo que a gente começou a falar do início, a coragem mesmo diante das adversidades. É isso que eu sou. Às vezes muito dura, às vezes muito chata, muito crica, muito crítica. Mas se eu sou com os outros, pensem sempre que eu sou 1 milhão de vezes mais comigo mesma. Mas o grande defeito, a grande qualidade é a coragem. É ser até meio destemida demais, meio às vezes inconsequente em ser destemida. Eu acho que tudo é um trabalho de equipe, sempre foi um trabalho de equipe, sempre ali. Eu acho que a preocupação sempre foi essa, de prestar um serviço público, que é um serviço público delegado a uma pessoa física, que somos nós, os oficiais, de prestar um serviço de melhor qualidade, mostrar que o registro civil tem condições, porque sempre teve aquela impressão de que a pessoa que passava, a pessoa menos inteligente, assumiu o registro civil porque, como era menor rentabilidade, então ele não conseguia pegar um cartório melhor, ele ia para o registro civil. Então a preocupação que eu acho que é dessa equipe, que eu digo mesmo, um grupo, não é a Karine, seria até bobo, infantil da minha parte dizer que é a Karine, não, é um grupo de pessoas comprometidas, seja na Arpen São Paulo, seja na Arpen Brasil, seja em todas as Arpens, e agora seja no Operador Nacional. A nossa preocupação sempre foi mostrar que o registrador civil tem competência, que o registro civil tem condições de prestar um serviço, de trazer novas atribuições. A discussão sempre foi essa. Nos dê oportunidade de fazer algo novo, nos dê oportunidade de fazer mais coisas, porque nós vamos fazer com qualidade. E eu tenho essa coisa de ser muito comprometida com a área jurídica, com o estudo do direito, eu gosto muito, e de demonstrar, temos sim, eu brinco sim, nos dê atribuição, que a gente vai mostrar que a gente tem competência suficiente para fazer um serviço de qualidade. Então, acho que todas essas conquistas desse grupo, dessa equipe, desses nomes tão relevantes, posso citar o Gustavo Fiscarelli, o Luiz Carlos Vendramin Júnior, em São Paulo, Monetti é uma pessoa que eu tenho uma admiração, eu digo assim, dessa geração mais jovem, o Chacon, a Daniela Morros, a Karen Zanotti, a Milena Guerreiro, tem vários nomes de pessoas que se comprometeram, um grupo, o Leonardo Munari, quantas brigas nós tivemos juntos em Brasília, e que bom que ele agora é o presidente, que bom que ele voltou, porque é um cara que eu tenho uma admiração, é um cara que é meu irmão, é um cara que a gente já sentou junto, chorou, de preocupação. Então, eu acho que são conquistas de um grupo, de um grande grupo de pessoas comprometidas e que querem mostrar o quão forte, o quão bom, o quão competente, o quão o registro civil tem condições de prestar um serviço de qualidade. Dê-nos as ferramentas, dê-nos as atribuições que a gente vai fazer direitinho, a gente vai cumprir, vai mostrar quanto nós somos competentes, quanto nós somos comprometidos. A Arpen é a nossa ferramenta. A Arpen, se eu não estivesse na Arpen, se eu não tivesse encontrado o Leonardo, se eu não tivesse encontrado a Monetti, a Arpen ela une as pessoas, ela traz as pessoas. Eu estava lembrando que quem me trouxe para a Arpen, eu vou contar 3 pessoas que me trouxeram para a Arpen.
o Emídio, ele apostou em mim levar para Brasília. E eu lembro que nós fomos juntos para uma reunião com a Flávia Piovesan, que naquela época era secretária de Direitos Humanos, e eu fui com ele. O Oscar me levou para o Sinoreg para eu trabalhar em relação à atuação do sindicato em relação ao fundo de ressarcimento. E à época era o Chacon o presidente. E ele disse, não, você quer trabalhar? Então vem. Então esses 3 foram os grandes responsáveis por eu estar na Arpen. E a Arpen é que une a gente. A Arpen é essa entidade, essa instituição, essa associação que diz, você quer trabalhar? Você tá com pique? Então vem. E ela traz o melhor da gente. Mesmo quando a gente não tem capacidade nenhuma, quando a gente sabe que a gente tem todas as limitações, a Arpen nos chama e diz, eu vou te dar a oportunidade, eu vou te dizer o caminho. Então a Arpen me trouxe, essas 3 pessoas me trouxeram, e a Arpen me disse, eu te dou os instrumentos, as ferramentas para que você possa trabalhar pelo registro civil. Eu entrei na Arpen em 2012, 12 anos que eu tô. Arpen, entrei sem cargo nenhum. Eu lembro que até no corredor, eu tava num corredor do 11º, naquele corredor que vai pro auditório, tava o Vendramin. A Raquel Bruneto também foi uma das pessoas que me disse, quer trabalhar? Vamos lá. Raquelzinha de Ribeirão Pires, não posso esquecer. E aí eu cheguei, tava eu e a Raquel e o Vendramin. E aí a gente falou, o que a gente pode ajudar? E o Vendramin, daquele jeitão dele, né? Você quer ajudar? Tem trabalho. Você quer trabalhar? Quer trabalhar? Tá, vai trabalhar. Então isso, assim, a Arpen é essa coisa. Se você tiver vontade de se dedicar, caminhos se abrirão. Basta você querer. E assim, teve atividades que eu fiz pela Arpen que eu não sei se eu faria de novo, se eu teria competência para fazer, se eu fiz bem feito. Mas era preciso que alguém fizesse. E a Arpen confiou em mim. A Arpen é esse grupo de pessoas, esse grupo de colegas, confiou em mim para dizer, então vai a Karine. Karine, vai aí, escreve, depois a gente revisa. Então a Arpen, ela consegue nos unir. E eu acho que ela consegue aproveitar de cada um de nós, nas nossas imensas dificuldades, nas nossas imensas incapacidades, ela consegue nos espremer no sentido, não de sofrimento, mas tirar o melhor da gente. E um vai encaixando. Eu lembro que eu adoro jogo de quebra-cabeça. E a Arpen é um pouco grande tabuleiro de quebra-cabeça. E que vão juntando pecinhas e que no final tá um quadro lindo, completo. Mas cada um com a sua peculiaridade, com a sua característica. E a Arpen possibilita isso. Diante da diversidade de competência, diante da diversidade de perfis, juntar e fazer um tabuleiro super bonito. Acho que a Arpen me oportunizou conhecer outros nichos. A Arpen confiou em mim, acho que é o máximo disso. Como registradora civil, ela confiou em mim, mas ela me abriu olhares, me abriu outras janelas. Porque quando você está no cartório, você vive só aquilo ali. Aquele dia, até um dia uma pessoa me falou assim, Karine, você não vai ter muito desafio no cartório de registro civil. E hoje eu vejo quantos desafios a gente teve. A gente está cada dia é um desafio, cada dia é uma diferença. E foi por meio da Arpen, porque a Arpen, como associação, a Arpen São Paulo, que é o grande motor, que é o grande trator que nos impulsiona, ela nos faz refletir. É nesse tabuleiro de tanta gente diferente, de tanta discussão, de tantas mentes que discutem, discordam e que estão ali na Arpen, que me transformaram numa pessoa mais segura profissionalmente, mais capacitada profissionalmente, me fez conhecer, por exemplo, outras realidades e atrás de outros registros civis no mundo e trocar figurinhas. Nós conseguimos na lei, o Marco Geral das Garantias, trazer um artigo
parágrafo no artigo 29, parágrafo 6º, que nada mais é fruto que são certificados de estado civil, certificado de prova de vida, certificado de domicílio, que foi através de conhecer outras realidades de outros registros civis de outros países e verificar que eles fazem isso e por que o registro civil brasileiro não faz. Então, a Arpen confiou em mim, em me levar para outros lugares e dizer, Karine, vai lá, mas traz na bagagem. Traz a bagagem. Então, eu acho que a Arpen confiou. A Arpen confiou numa guria lá do interior do Rio Grande do Sul que queria ajudar, que quer ajudar, que quer o melhor do registro civil. Eu quero sempre trazer mais atribuição. Eu quero que o registrador civil de qualquer lugar desse país sinta orgulho da atribuição que ele faz. Eu tenho orgulho de ser registradora civil, tenho muito orgulho. E a Arpen me oportuniza isso. E atrás de novas atribuições, de novas discussões, de buscar pensar junto para que a gente possa elevar cada vez mais a atividade desempenhada por cada oficial de registro civil em cada pequeno município, em cada distrito, em cada subdistrito. Eu acho que a nossa geração merece ser lembrada como uma geração que teve coragem para buscar alternativas ao registro civil, para tentar mudar o registro civil. Eu acho que, eu volto de novo para esse termo, repeti várias vezes, mas nós fomos corajosos. A minha geração, a geração que eu falo vários nomes, nós fomos corajosos, nós não tivemos medo. E eu quero que essa geração seja lembrada. Mesmo diante da adversidade, eles não se deixaram abater. Eles foram corajosos. Eles foram, de novo, aguerridos. Eu sou aguerrida. E essa geração foi muito aguerrida. Não é por acaso que a gente, nesse tabuleiro, as peças se complementam, mas as peças precisam estar juntas, porque elas têm algo em comum. Eu acho que essa postura combativa, essa postura corajosa, essa postura de não se achar menor, de não se sentir inferior, mas entender que o registro civil é importante, é tão importante ou até mais importante que as demais naturezas extrajudiciais. Então eu espero que daqui 20 anos eles olhem para aquela Karine, aquela guria lá, poxa, tá lá do Ipiranga, ela foi corajosa, ela deu sangue. Eu dei muito sangue, suor e lágrimas pelo registro civil, mas dei porque quis, porque quero e porque gosto de lutar. Nunca fui forçada a nada. Eu é que quis. Eu sempre quis. Desculpa, gente.